Olá, olá meninos e meninas do 8º ano, e aí, tudo bem? Vamos então continuar a nossa aula sobre acentuação tônica e gráfica. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Malé. Bom, primeiro vamos resolver algumas questões que eu enviei para vocês aqui, né? Então temos aqui essa questão, a questão então ligada à acentuação de monossílabos, tá bom? E vamos resolvê-las então. Então, considerando o texto e seus aspectos linguísticos, julgue o item. Os vocábulos monossílabos tônicos tem e pé são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Então vamos lá, vamos analisar, né? E vamos responder se é certo ou se está incorreto, se está errado. Tá? Tem é uma monossílaba? É uma monossílaba. Pé é uma monossílaba? Sim, é uma monossílaba. Quais as monossílabas que devem ser acentuadas? As tônicas, certo? Pé existe, tá? No mundo real, então é tônica. Tem é uma forma verbal. Eu falei que as formas verbais são tônicas. Então, tônica também. Certo. Mas além disso, nós temos de observar qual é a regra para a acentuação gráfica. As monossílabas que devem ser acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O, E, I, O e EL. Beleza. Esse E, I, O e EL de tongos abertos. E todos eles podem ou não ser acompanhados de S, que haverá acentuação. Então nós temos aqui pé, termina com E. A, E, O, E, I, O e EL. Então acentua. E tem, termina com M. Mas são acentuadas aquelas terminadas em A, E, O, E, I, O e EL. Então não deve ser acentuada. Mas é acentuada. Então é acentuada pela mesma regra? Olha, este acento é chamado de acento diferencial. É justamente uma transgressão à regra. Tá? Ou seja, na verdade é uma acentuação que foge à regra. Por isso que o acento aí é chamado de diferencial. Ele é usado não porque faz parte da regra de acentuação gráfica de monossílabas, e sim porque a forma verbal na terceira pessoa do singular é igual à forma verbal da terceira pessoa do plural, então tende a haver uma diferenciação, o acento diferencial. Mas esse acento não ocorre por causa da regra. Então não é pela mesma regra. Um aqui recebe um acento diferencial e o outro recebe um acento pela regra, né, de acentuação gráfica das monossílabas. Errado. Tá aí. Vamos para a questão 2. Marque a alternativa correta. A acentuação gráfica da forma verbal por se dá para diferenciar da preposição por, usando-se o acento facultativo. Olha, gente, até realmente, né, a forma verbal por recebe o acento para diferenciar da preposição por, né? Porque não deveria haver acento nesta monossílaba. As monossílabas terminadas em A, E, I, O e EL, seguidas de S ou não, devem ser acentuadas. Aqui está terminada em R. Então, realmente é para diferenciar da preposição por que a forma verbal recebe o acento. Mas não é um acento facultativo. É um acento, na verdade, obrigatório. É uma acentuação obrigatória. Tá? Então, está incorreta. Nós queremos a correta. A acentuação gráfica da forma verbal de se dá para diferenciar da preposição de. Bom, aqui já está incorreta. Por quê? Porque de aqui é uma forma verbal que é tônica e terminada em E. Tá? Em E. Certo? Falamos E porque é costume, né, nosso. Mas é terminada com esta vogal. Tá? Ou seja, realmente a forma verbal tem que ser acentuada. Então não é para diferenciar. Certo? A forma verbal tem de ser acentuada obrigatoriamente, não por uma questão de diferenciação de uma palavra que é idêntica. Não, né? Porque a preposição de é uma monossílaba átona e a forma verbal de é uma monossílaba tônica. Então não é para diferenciar, cai na regra. Tá? Então não é esta daqui. Tá? Porque não é para diferenciar. A acentuação gráfica na C
da forma verbal dá se dá para diferenciar da preposição, da contração, aliás, da preposição de mais o artigo a? Não. Por quê? Porque não é para diferenciar. Este dá aqui cai na regra de acentuação das monossílabas tônicas, porque é uma forma verbal. O de mais a, que é o dá, certo? Ele é a junção, ou seja, na verdade a contração, tá, da preposição de, em que perde o e, mais o artigo a. Então fica o dá, certo? É, no caso, uma monossílaba átona. E esta monossílaba tônica, que é a forma verbal, na verdade, cai na regra, as terminadas em a. Então, temos aqui a nossa resposta, mas vamos ver por quê. A acentuação gráfica da forma verbal tem se dá para diferenciar da forma verbal tem. Sim, está correto, né? Aqui só eliminou-se o acento, né? Olha só. Está aqui, porque o Word corrigiu aqui. Mas vamos lá. Assim, essa daqui está então o quê? Correta, porque realmente é para diferenciar, porque não cai na regra. Certinho? Então tá aí. Agora vamos para o nosso conteúdo, voltarmos, né, ao conteúdo. Bom, nós já aprendemos várias situações importantes sobre a acentuação gráfica, né? Todas as regras aqui ligadas então à acentuação tônica, ligadas então aos acentos, aos sinais gráficos, todas as regras das monossílabas. E agora vamos continuar nas oxítonas. Então vamos lá, classificação, né, da palavra conforme a posição da sílaba tônica. Porque a partir, né, da análise de palavras que têm duas sílabas ou mais, então nós vamos classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica, observar qual é a regra de acentuação, né, da classificação dessa palavra e acentuar graficamente ou não. Então vamos lá, oxítonas. São palavras com duas ou mais sílabas em que a última é a mais forte. Então, temos aqui, ó, oxítonas. Acentuam-se as terminadas em A, E, O, E, I, O e El, de tons abertos, todos aqui seguidos de S ou não, tá? Ou seja, pode ser as, es, os, eis, ois, els, e também em ens, ou seja, de uma forma direta, são acentuadas as terminadas em A, E, O, E, I, O e El, em ens, tá? Exemplos. Guaraná, mas nós vamos aqui fazer a separação. Guaraná. Guaraná, a última sílaba é mais forte. Terminou em A, está aqui, então acentua. Pronto. Boné. Boné se separa assim. São os passos. Você separa a palavra em sílabas. Você observa qual é a sílaba tônica. Aqui é o né, a última. Você então classifica a palavra conforme a posição da sílaba tônica. Ela é uma oxítona. E você observa se cai na regra de acentuação. Está aqui, terminado em E. Tá? Então, acentua. Boné. Certo? E aí vai cipó da mesma forma. Né? O pó aqui é a sílaba tônica, terminado em O, acentua. Alguém, terminado em em. Tá? Vintém, terminado em em. Vinténs, terminado em ens. Ou seja, e parabéns, terminado em ens. Ou seja, fez a separação silábica, classificou, procura qual é a sílaba tônica, classificou a palavra conforme a posição da sílaba tônica, em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Né? Logicamente que a monossílaba também, mas, né, ela em si só tem uma sílaba. Beleza. Então, você vai, diante disso, aplicar a regra de acentuação gráfica. Certinho? Então, continuando. Nós temos aqui, então, algumas exceções. Tá? As oxítonas seguidas dos pronomes oblíquos enclíticos. Na verdade, aqui está lo, los, la, las. Na verdade, é o a e o. Tá? Acentuam-se as terminadas em a, e, o. Tá? Então, temos aqui, olha só. Vendê-lo, vendê-lo-as. Tá? Então, qual é a situação, né, de análise aqui? Você vai analisar cada parte dessa daqui como uma palavra individual, específica, então, certinho? Então essa daqui você vai analisar a acentuação gráfica nela, separadamente deste lo aqui, tá? E aqui também, e aqui também, como se fossem três palavras neste caso aqui. Aqui é a parte de um verbo, terminado em A seguido de S, acentua, porque os verbos são tônicos, tá? Então temos aqui
Vender. Vender, aqui temos a sílaba tônica terminada em E. Então, acentua. Lo aqui é o pronome pessoal do caso oblíquo. Átono. O nome já diz tudo. Se é átono, não recebe acentuação. Tá? Ah, é terminado em O, professor. É átono. Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Então, o, a, os, as, o, lhe, tá? São átonos. Então você não vai acentuar. Assim como o me, o te e o se. Tá? São todos átonos. Então você não vai acentuar. Certinho? Então vamos lá, continuando aqui. Aliás, o nos e o vos também, tá? Para ficar claro. Eu só falei do singular. Continuando então. Segunda exceção. As oxítonas seguidas dos pronomes oblíquos. Aliás, já falei sobre isso aqui. Temos aqui então. Só mais algumas situações aqui sobre essa 2 aqui. Em algumas situações haverá um estranhamento. Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu fiz o exercício de casa. Eu quero substituir o objeto direto porque eu fiz. Fiz o quê? O exercício de casa. Então eu tenho que substituir o objeto direto. Tá? Por um pronome pessoal do caso oblíquo. O, então, né? Porque é masculino, singular, terceira pessoa. Então, eu fiz o. Eu fiz o não fica legal. Por quê? Porque em pouco tempo estaremos falando dessa forma que eu já disse. Eu fiz o. Né? Não é eu fiz o. E que também fica horrível. Qual é a regra? Nós já conversamos muito sobre isso. As palavras terminadas em R, S ou Z, que tem então um pronome pessoal do caso oblíquo, o, a, os, as, que se juntam a eles, né, a essas formas verbais, você derruba o R, S ou Z e acrescenta o L ao pronome. Pronto, eu filo. Fica um pouco estranho, né? Ou então, por exemplo, ele fez o exercício. Ele fez o exercício. Aí vai ficar ele fê-lo. Opa, mas aí a forma verbal é tônica e termina em E. Cai na regra de acentuação das monossílabas. Então você coloca aqui. Ele fê-lo. Que lindo, né? Beleza. Vamos continuar então aqui nosso estudo, né? Temos aqui então na 3. Oxítonas terminadas nos ditongos abertos E, I, O e EL, todas devem receber acento agudo. Exemplo, anéis, chapéu, chapéus, céu, herói, constrói, troféu, troféus, tonéis. Sarau não é acentuado porque tem um som fechado. Baú cai em outra regra. Tá? É a do U e I tônicos como segundas vogais de um hiato. Nós vamos ver essa regra. Certo, então. Agora, a 4. Verbos derivados, né, de ter e vir. Nós vimos os verbos, no caso, primitivos. Agora vamos ver os derivados. De ter e vir possuem acento agudo na terceira pessoa do singular e circunflexo na terceira pessoa do plural. Certo? Então, vamos digitar aqui no dicionário, por exemplo, intervir. Intervir. Beleza. Aí vamos ver a conjugação aqui. Olha só. Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. A terceira pessoa do singular é igual à terceira pessoa do plural. Então, temos intervém, né? Aí nós intervimos, vós intervindes e eles intervêm. Bom, nos verbos, no caso primitivos, você só usa o acento circunflexo na terceira pessoa do plural para diferenciar, tá, da terceira pessoa do singular. Agora aqui se usa dois acentos, desculpem, né, tanto na terceira pessoa do singular quanto na terceira pessoa do plural. E aí nós temos o seguinte. Por quê? Pelo seguinte. Porque cai na regra. Intervém uma oxítona terminada em "em". Então você tende a acentuar as duas formas. Mas são formas iguais. Se, por exemplo, houver uma supressão do sujeito, as pessoas podem não entender a quem se refere, né? Ou seja, você vai entender a partir de que você coloque o acento circunflexo na terceira pessoa do plural, identifique que se trata de mais de uma pessoa, e na terceira pessoa do singular, você vai identificar que se trata de uma pessoa somente. Entenderam, então?
Então é isso aí. Vamos lá, vamos vir aqui. Voltar ao nosso conteúdo, né? Tá aqui. Na verdade, nós terminamos então, né, todos os verbos que são derivados de ter e vir, tá? Só dei o exemplo do intervém, entender tem, tá? Entre vários outros verbos derivados. Só os primitivos que vão receber o acento só na terceira pessoa do plural, e o acento circunflexo. Então vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos então continuar, né, estudando as paroxítonas e proparoxítonas, e eu vou deixar um pequeno exercício para vocês, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.